Pois bem, nós estamos de volta com a nossa mesa redonda sobre direito eleitoral e exercício da cidadania. E chegou aqui uma questão do Igor Aires, que é aluno do 6º período do curso de Direito aqui da Unifacisa, e eu vou passar para o professor Edivan Rodrigues. É sobre fake news, professor, as notícias falsas que são tão comuns agora nesse pleito. Quer dizer, isso sempre existiu, com outra nomenclatura, naturalmente, numa outra configuração, e eu me recordo do tempo que a gente não tinha internet ainda, que determinados líderes políticos, numa cidade lá do outro lado do oceano, quando queriam publicizar uma coisa, popularizar, aí chamavam assim uns 2 assessores, diziam, vão ali no calçadão e espalhem isso. E eles iam e faziam exatamente isso que se faz hoje pelas redes sociais. Fale um pouquinho sobre isso. Interessante isso que você coloca. A figura da fake news, logicamente, surge e com maior intensidade com a popularização das redes sociais. Mas, no entanto, notícia falsa sempre existiu, desde a fofoca na calçada e da vizinhança. Como é que ela se expandia? Aí era uma outra questão. Você dá um exemplo do fato político em que um adversário queria denegrir a imagem de outro e inventava um fato, um fake e saía divulgando. Hoje, com as redes sociais, nós temos um maior compartilhamento de informações e de forma mais disfarçada. Pessoas criam fakes, criam notícias falsas e jogam como se fossem verdadeiras. E isso alcança um determinado número de pessoas que começa a retransmitir, a retweetar, a compartilhar, a passar para outras pessoas como se fosse verdade. E daqui que vai se apurar aquela verdade, a mentira se transformou numa verdade. Você do mundo do jornalismo, você sabe que a primeira obrigação que nós temos quando chega uma notícia é checar aquela notícia para saber se ela é verdadeira. Mas quem é que checa a notícia hoje? Chega nos grupos de WhatsApp e você vai repassando, e aquilo vai se criando um caos e uma situação que o prejudicado é que precisa reparar o dano que foi causado por uma pessoa transmitindo fake news. E a legislação eleitoral, desde 2013, ela tem procurado se preocupar com como combater isso. É muito difícil de combater. Esse ano, principalmente, a legislação de 2017 procurou dar instrumentos à Justiça Eleitoral para retirar de imediato essas notícias, sem dar prazo de oportunidade às pessoas para que colocaram lá, para que se defendam, para que a notícia não fique lá. Recentemente, o TSE mandou várias pessoas fecharem perfis do Facebook que eram robôs, que criam notícia, não são pessoas, outros perfis falsos, e essas pessoas é que têm que comprovar a veracidade dessa informação. É uma nova logística de como tratar com isso. Agora, nem a própria lei ajudou muito. É certo que nós temos um instrumento, mas o grande avanço que nós tivemos em termos de remoção de fake news foi a adesão dos provedores e principalmente dos grandes grupos de redes sociais, como o Facebook, o Instagram, o Twitter. Os veículos de comunicação se juntaram também para fazer uma checagem, né, dessas coisas todas. É importante, mas eles fizeram um pacto com o Tribunal Superior Eleitoral para de imediato disparar e denunciando aquilo ali, que aquele fake, que aquela notícia não comprovada saia do ar e não cause uma dimensão maior e um prejuízo a uma determinada candidatura na eleição. Mas é um problema, a legislação eleitoral ela não pode querer tutelar as pessoas, os candidatos e muito menos a internet. Para mim, quanto mais liberdade na internet, melhor. Que com responsabilidade. Né? Aí onde vem, a cada ato ilícito, você responde para os seus atos. Um ato criminoso, a Justiça, o Ministério Público vai tomar providência. Agora, é preciso liberdade, e as pessoas precisam ir filtrando isso para saber, essa pessoa manda fake news direto, ela não é de confiança, então eu vou tirar ela do meu círculo de amizade. Então, são as pessoas que têm que depurar a notícia, e não as instituições em si.
É lógico que isso vai Um tempo, levar um até tempo, que se... uma nova ferramenta legislativa e apoio principalmente dessas operadoras de internet. Doutor Breno Vanderlei, hoje nós temos mulheres na Câmara, mulheres no Senado, já tivemos mulher na Presidência da República, mulheres governando estados, mulher na Procuradoria-Geral da República, mulher no Supremo, no STJ, os tribunais estaduais, claro que num número menor. A tendência é que a coisa vá se igualando, é que as mulheres conquistem cada vez mais espaços. Aqui nós temos tantas moças, mulheres, estudantes de direito, quem sabe mais tarde juízas, procuradoras. E isso, que são a maioria, como bem lembrou o professor Edivan. A tendência é isso, a tendência é que o número que a participação feminina aumente, que esse número aumente. Existe uma ação direta de inconstitucionalidade que tramita no Supremo Tribunal Federal, que visa justamente isso, aumentar o número não só da participação feminina, mas que o fundo partidário seja maior e dirigido para as mulheres que estão participando da política dentro daqueles partidos políticos. Isso é algo que deve ser feito imediato. Como disse agora o professor Aécio, essa reforma política é necessária e acredito que com a reforma política muito também vai se modificar com relação à nossa legislação e que favorecerá fatalmente as mulheres. Professor Aécio, justiça eleitoral. O Brasil é um dos poucos países que tem justiça específica para o trato eleitoral, embora sejam magistrados com outras atribuições, conforme o senhor próprio falou aqui. É importante que continue assim ou deveria haver uma modificação nesse sistema? A democracia no Brasil nunca foi regra. Ela, infelizmente, ela sempre foi exceção. Eu acredito que a justiça eleitoral ela tem uma participação muito, mas muito grande, eu diria fundamental, para o fortalecimento da nossa democracia, mesmo tendo as dificuldades que tem diante, como nós já falamos, de um quadro diminuto de funcionários, de uma justiça que tem que conviver, de membros, né, de órgãos julgadores que têm e precisam conviver com outras tarefas, com outras atribuições. Ainda assim, a justiça eleitoral ela é fundamental para a manutenção, eu diria, o fortalecimento da nossa frágil democracia. A nossa democracia, ela engatinha, não é? A nossa democracia, ela está passando por um turbilhão de situações. E um teste duro também. Né? Um teste duro, né? As fake news, por exemplo, elas participam, inclusive, desse turbilhão, atacando a democracia. A gente vive, pegando ainda o gancho das fake news, né? A gente vive um mundo político hoje pautado pela regra de Goebbels, né? Quer dizer, uma mentira repetida 1000 vezes, ela acaba se transformando numa grande verdade, uma verdade que é seguida. Então, a justiça eleitoral ela dá essa contribuição. É importante frisar que outros países não contam com a justiça eleitoral, mas essa peculiaridade da vida do Poder Judiciário de cada país vai de acordo com suas necessidades até de uma época, de um tempo. Eu pego sempre o exemplo da justiça administrativa, eminentemente administrativa, que existe, por exemplo, na França. Né? Aqui no Brasil mesmo, a justiça do trabalho, né, que há quem diga que com as últimas reformas, ou com a última reforma, perdeu um pouco do seu prestígio, mas eu acredito que ela tem, ainda assim, uma participação efetiva também nessa relação difícil e historicamente difícil entre o empregado e o empregador. Da mesma forma, a justiça eleitoral. Reforçando, a justiça eleitoral ela vai criar barreiras de proteção para que o processo político eleitoral ele não sinta tanto peso de um país que não está ainda acostumado em ter uma democracia pujante e forte. A nossa democracia ela ainda carrega aqueles traços minimalistas, de uma democracia que existe pelo simples fato ou é tratada como uma democracia pelo simples fato de termos eleições. E não é bem assim. A eleição é apenas o resultado do processo, é o ponto, um dos pontos,
do processo democrático. Muito bem. Nós estamos concluindo a nossa mesa redonda. Eu quero agradecer ao doutor Edivan Rodrigues, magistrado do nosso Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, ao doutor Breno Vanderlei, que foi juiz do nosso Tribunal Regional Eleitoral, brilhante participação, e o meu querido amigo Aécio Melo, que é juiz substituto do TRE. Muito obrigado a todos. Eu espero que o público entenda e os alunos que aqui estão no Teatro da Unifacisa que isso é uma contribuição para o processo. Todos nós estamos aqui querendo que o Brasil melhore. Eu acho que essa é a nossa grande missão. E a você de casa, o nosso melhor agradecimento. Esperamos igualmente ter contribuído para que você possa refletir, pensar, para melhor decidir no próximo dia 7. Boa noite a todos.